봉지야, 우리 먼저 기도 드리시도록 하겠습니다. Nós vamos orar nesse momento? 하나님 감사합니다. Senhor Deus, obrigado. 우리 사랑하는 아가비바 교회에서 예배 드릴 수 있어서 감사합니다. Agradeço pelo fato de poder adorar ao Senhor na amada Igreja Água Viva. 우리 아가비바 성도님들 축복하여 주시고 Senhor Deus, esteja abençoando os membros da Igreja Água Viva. 날마다 이 교회가 예수 그리스도의 제자를 많이 늘려가고 Que a nossa igreja possa cada dia aumentar o número de discípulos. 예수님 오실 때까지 하나님이 기뻐하시는 교회가 될 수 있게 도와주옵소서. E que seja uma igreja que se alegra ao Senhor até a sua vinda. 오늘 하나님의 말씀 듣고 우리의 삶이 변하기를 원합니다. Senhor, desejamos transformar a nossa vida através de ouvir a Tua palavra. 성령께서 우리의 가슴을 뜨겁게 하여 O 주시옵소서. Espírito Santo esteja fervendo os nossos corações. 예수님의 이름으로 간절히 기도합니다. Oramos tudo isso em nome de Jesus. 아멘. Amém. 반갑습니다. Muito prazer. 저는 한국 더 나은 교회 김판중 목사라고 합니다. Eu sou pastor da igreja Tonaan da Coreia. 하나님의 은혜로 여러분들을 만날 수 있는 것 같습니다. E pela graça do Senhor, estou podendo encontrar os irmãos. 또 오늘 계획하지도 않게 또 하나님께서 좋은 말씀을 전할 수 있는 자리를 허락해 주셔서 감사합니다. Não havia planejado, mas pela graça do Senhor, o Senhor me providenciou este lugar para que eu pudesse anunciar a sua palavra. 오늘 함께 말씀을 나누면서 함께 뜨거워지는 시간이 되기를 바랍니다. E desejo que ao compartilhar a palavra, que os nossos corações estejam fervendo. 성령께서 우리의 가슴을 뜨겁게 해주실 것입니다. Que o Espírito Santo esteja fervendo os nossos corações. 우리 옆에 분들한테 큰 은혜 받읍시다. 같이 우리 악수하면서 Vamos 인사합시다. cumprimentar a pessoa que está ao seu lado dizendo, vamos receber da graça do Senhor. 우리 큰 은혜 받으시기를 바랍니다. Da grande graça do Senhor. Recebamos a grande graça do Senhor. 어떤 교회 다니는 청년이 있었습니다. Havia um jovem que estava frequentando a igreja. 하루는 목사님께 와서 상담을 하는데 Ele veio pedir aconselhamento ao pastor. 자기 어머니가 자기가 결혼할 여자를 데리고 오면 다 싫어한다는 것입니다. Ele dizia que a mãe dele não gostava de todas as mulheres que ele trazia para casar diante dela. 왜 그렇게 싫어하는지 목사님이 E 물어봤더니 perguntou, por que ela não gosta tanto assim? 자기하고 너무 스타일이 달라서 안 맞는다는 것입니다. E ela dizia que é pelo fato dela ser muito diferente dela mesma, da mãe. 어머니가 나하고 안 맞는데 네가 어떻게 결혼할 수 있겠냐고 자꾸 그런다는 E a mãe 것입니다. dizia, meu filho, como você vai casar com uma pessoa que não combina comigo? 그래서 이 목사님이 조언을 해줬는데 E assim o pastor falou, então vou te dar um conselho, irmão. 그 엄마하고 똑같은 여자를 데리고 오면 될 거 Então traga 아니겠냐. uma mulher que seja igual à sua mãe. 그랬더니 이번에는 고민하면서 이렇게 얘기합니다. E assim, preocupante, esse jovem disse, 그럼 아버지가 너무 싫어합니다. se eu fizer isso, meu pai que não vai gostar, pastor. 우리가 사랑해서 결혼을 해도 결혼해서 살다 보면 사랑이 이렇게 식어집니다. Até nós que amamos, dizemos amar quando nós casamos, até esse amor chega a esfriar a um certo momento. 사랑하는 것이 참 어렵습니다. Realmente amar é muito difícil, irmãos. 부부끼리도 이렇게 어려운데 이웃을 사랑하는 것은 더 어렵습니다. Imagina, o amor entre o casal é difícil, então imagina você ter que amar o teu próximo, o quanto é difícil. 우리가 사랑하기 위해서 교회에 나오는 것이지만 Nós chegamos à igreja para dizer que vamos amar alguém. 저도 우리 한국에 있는 우리 성도님들을 사랑하기 위해서 목회하고 있지만 Eu também estou no ministério na Coreia com os meus irmãos da igreja para amá-los. 그 사랑을 계속해서 이어나가는 것이 참 어렵습니다. Mas eu vejo o quanto é difícil dar continuidade desse amor. 때때로 사랑하기 때문에 정의라는 이름으로 직언을 해줘야 될 때도 있습니다. De vez em quando, em nome do amor, a gente aplica a justiça a falar com os irmãos. 근데 그 말을 듣는 사람들은 또 상처를 받습니다. E a pessoa que ouve aquelas palavras de justiça, ela fica ferida em seu coração. 율법을 가르치는 것이 목사의 의무인데 A obrigação do pastor é ensinar as leis. 막상 율법대로 목회해보면 사람들이 또 상처를 받습니다. Mas quando nós estamos no ministério, vivendo através da lei, as pessoas se sentem feridas no teu coração. 오늘 이것에 대하여 예수님은 성경에 뭐라고 말씀하셨는지 배워보기를 Vamos 원합니다. ver através da palavra de hoje o que Jesus disse através da mensagem a essa situação. 한 의사가 있었습니다. Havia um médico. 이 사람은 실수로 수술을 하다 사람을 죽였어요. Esse médico, por uma falha numa cirurgia, acabou fazendo morrer um paciente. 결국 의사면허를 E 박탈당했습니다. acabou perdendo seus direitos de exercer a sua profissão. 그래서 회개하는 마음으로 아마존에 들어가서 선교사가 되었습니다. E assim, com o grande arrependimento do coração, ele decidiu ir para Manaus, Amazonas, para fazer o ministério dentro daquele lugar. 한 번은 맹장염 걸린 환자가 찾아왔어요. Havia um paciente com problema na vesícula.
이 사람은 더 이상 의사로서 수술을 할 수 없습니다. E esse médico não tinha mais direitos legais para fazer uma cirurgia. 맹장염은 웬만한 의사들은 다 수술할 수 있는 병이에요. O problema de vesícula é uma cirurgia simples, fácil de se realizar. 기구가 있고 이 사람이 의지가 있으면 충분히 고칠 수 있습니다. Se ele tiver os aparelhos corretos e se ele tiver vontade de fazer, ele pode fazer e realizar essa cirurgia. 하지만 이 사람은 이미 의사로서의 기능을 지위를 박탈당했어요. Mas ele havia perdido esse direito de exercer a profissão como médico. 수술만 하면 고칠 수 있는데 고쳐야 될까요, 말아야 될까요? Bastava ele fazer a cirurgia e poder curar aquela pessoa. Então ele tem que fazer ou não tem que fazer? 대부분의 사람들은 당연히 생명이 중요하니까 고쳐야 된다고 A maior 이야기합니다. parte das pessoas diria assim, claro que a vida é mais importante, então tem que fazer a cirurgia. 하지만 그런 식으로 하나하나 율법이나 법을 무시하게 되면은 나라가 혼란스러워집니다. Mas nós observamos que quanto mais vamos ignorando essas leis, vemos o caos estabelecer num país também. 이것은 아주 작은 예이지만 이러한 것들이 우리 주변에 참 많이 일어납니다. Esse é um exemplo bem simples que estou falando para os irmãos, mas muitas vezes acontece tantas coisas parecidas à nossa volta. 이것과 비슷한 이야기가 오늘 성경 본문 누가복음 6장에 나오고 있는 것입니다. Então uma situação semelhante está sendo citada hoje na palavra de Lucas capítulo 6. 당시에 예수님은 안식일에 병을 고쳐서는 안 됩니다. Na época, Jesus Cristo não poderia praticar curas no dia do sábado. 병을 고치는 것을 사람들은 일을 한다라고 생각했기 때문에 안식일에는 일을 해서는 안 되는 것입니다. O fato de curar é como se a pessoa estivesse trabalhando, então não poderia fazer esse tipo de ação. 이것은 율법을 어기는 일입니다. É como se ele não cumprisse a lei. 이 당시에는 의사가 없었기 때문에 예수님이 의사의 역할을 감당해 줬는데 Nessa época nós sabemos que não existiam tantos médicos e Jesus estava fazendo a função de médico para essas pessoas. 그래서 이 손 마른 사람이 예수님을 찾아온 것이죠. Então essa pessoa que estava com a mão ressequida procurou Jesus Cristo. 손 마른 병은 그 다음날 고쳐도 될 만큼 별로 중요하지 않은 병입니다. Nós podemos pensar, a mão ressequida poderia ser curada no próximo dia, no dia seguinte que não teria problema algum. 사람들이 예수님이 일을 하는지 안식일에 병을 고치는지 다 지켜보고 있습니다. Mas as pessoas que estavam à volta de Jesus estavam observando para ver o que ele faria no dia de sábado. 아마 제가 예수님이었으면 내일을 가 그랬을 거예요. E se fosse eu, Jesus Cristo, naquela situação, eu teria feito no outro dia. 왜냐하면 보는 눈들이 많았기 때문입니다. Porque havia muitas pessoas olhando à sua volta. 그런데 예수님은 보기 좋게 그 사람의 병을 그 자리에서 안식일에 고쳐줬습니다. Mas Jesus Cristo, descumprindo o dia de sábado, curou aquela pessoa com a mão ressequida naquele lugar. 이것은 일부러 고쳐준 거예요. Isso foi proposital, irmãos. 뭔가 하실 말씀이 있는 것입니다. Havia ali uma mensagem. 그것이 무엇인가 하면 Qual era a mensagem que estava contida ali? 율법은 사람을 죽이기 위하여 사용하는 것이 아니라는 것입니다. Que a lei não se usa para matar uma pessoa. 하나님이 우리에게 율법을 주신 것은 그거 가지고 사람을 정죄하고 죽이라고 주신 게 아닙니다. Deus não nos deu a lei para que nós condenemos e matemos alguém através dela. 많은 사람들이 율법을 잘 지키려고 율법을 공부합니다. Muitas pessoas estudam as leis para tentar cumprir de maneira correta essas leis. 그런데 율법에 대해서 어느 정도 알게 되면 Mas as pessoas que vão conhecendo um pouco mais a lei, 율법을 최대한 안 지키는 것을 골라서 합니다. ela consegue caminhos, brechas nessas leis para descumpri-las. 또 많이 알면 알수록 사람들을 율법을 가지고 공격을 합니다. Quanto mais a pessoa conhece a lei, ela consegue cada vez mais atacar essa lei. 그렇게 공격하면서 자기가 의롭다고 착각하는 것 같아요. E assim ela se diz justo perante essa lei. 내가 너보다는 의롭다는 것입니다. Diz assim, eu sou mais justo do que você. 율법은 이것 때문에 하나님이 우리 가운데 율법을 주신 게 아니에요. Não foi por isso que Deus nos deu a lei, irmãos. 그렇다면 율법을 우리에게 주신 이유가 Então 무엇입니까? qual é o motivo de Deus ter nos dado a lei? 첫 번째로 율법을 주신 이유는 Em primeiro lugar no slide, o motivo pelo qual Deus nos deu a lei. 율법이 사회 안에 들어오면 사회를 안전하게 만듭니다. Veja, a lei traz uma estabilidade dentro de uma sociedade. 대표적인 게 신호등이에요. 신호등. O representante principal dessa lei, nós podemos dizer o farol, sinal de rua. 신호등을 잘 지키면 사람들이 안전해집니다. Quando nós cumprimos corretamente o sinal, os faróis de trânsito, nós conseguimos lidar bem com aquela situação. 하지만 잘 지키지 않으면 사람들이 사고가 나게 됩니다. Mas quando nós descumprimos, pode haver um acidente. 하나님이 우리 가운데 율법을 주신 이유는 하나님의 백성을 안전하게 지키시기 위함입니다. Deus nos deu a lei para que nós pudéssemos nos proteger, para nos dar uma segurança. 두 번째는 Em segundo lugar, 율법을 통해서
우리가 예수 그리스도를 만날 수 있습니다. Através da lei podemos encontrar a Jesus Cristo. 로마서 3장 20절에 보면 Em Romanos 3:20 diz: 율법은 죄를 깨닫게 한다 그랬습니다. Diz assim que visto que ninguém será justificado diante dele por obras da lei, em razão do que pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. 또 로마서 7장 7절 8절에 보면 Romanos 7, 8 diz também. 율법으로 말미암지 않고는 죄를 알지 못하였을 거다 그러는 거예요. Porque sem a lei, mas eu não teria conhecido o pecado senão por intermédio da lei. 율법이 우리 가운데 온 것은 율법 때문에 우리가 죄를 깨닫게 되는 것입니다. A lei veio para nós para que nós pudéssemos então compreender o pecado. 또 8장 3절 4절에 보면 Em capítulo 8, versículo 3 de Romanos. 율법이 육신으로 말미암아 할 수 없는 것을 하나님이 하신다 그랬어요. Porquanto que foram impossível a lei no que estava enferma pela carne, isso fez Deus. 율법은 죄를 깨닫게는 하지만 구원까지는 시킬 수 없는 것입니다. A lei pode nos trazer a percepção do pecado, mas a lei não nos salva. 죄를 깨닫는 것과 구원받는 것은 다른 문제입니다. É diferente de você perceber o pecado e diferente de você ter a salvação. 우리가 회개는 하지만 Nós podemos arrepender-nos. 그 회개를 듣고 우리를 구원하실 수 있는 분은 하나님의 능력입니다. Aquele que pode então nos salvar através desse arrependimento é o Senhor Deus. 내가 죄를 깨닫고 회개했기 때문에 구원받는 게 아니에요. Não é porque você se arrependeu e orou que você será salvo. 하나님께서 우리를 구원하시는 É 것입니다. Deus que te salva. 하나님께서 우리를 구원하시기 위하여 첫 번째 하시는 게 죄를 깨닫게 하시는 겁니다. A primeira coisa para que nós fôssemos salvos, Deus nos colocou a percepção da lei. 죄를 깨달은 사람은 구원받고 싶어 합니다. A pessoa que percebe o pecado que a pessoa cometeu, ela tem o anseio da salvação. 어떻게 하면 구원받을까 날마다 고민합니다. E fica se preocupando como é que eu vou receber a salvação todos os dias. 내 힘으로 구원받을 수 없다는 것을 깨닫게 돼요. E começa a perceber que com as próprias forças não poderei ser salvo. 왜냐하면 율법은 100% 지키는 사람이 없기 때문입니다. Porque não há ninguém neste mundo que cumpre a lei em 100%. 그래서 율법을 깨닫게 되면 결국 붙잡게 되는 게 예수 그리스도의 십자가예요. Quando nós então compreendemos a lei, nós então vamos para segurar a cruz de Jesus Cristo. 예수 그리스도의 보혈의 피만이 우리를 구원받게 할 줄 믿습니다. Apenas o sangue de Jesus Cristo pode nos salvar. Amém, irmãos? 믿으시는 분 아멘 하시기 바랍니다. Você acredita nisso? Diga amém. 예수 그리스도의 십자가로 우리를 인도하는 것이 바로 율법입니다. A lei é o que nos guia para que sigamos o caminho da cruz de Jesus Cristo. 로마서 10장 4절에 보면 Romanos 10, capítulo 4 diz: 그리스도는 모든 믿는 자에게 의를 이루기 위하여 율법이 마침에 되셨다 그랬어요. A palavra diz porque o fim da lei é Cristo para a justiça de todo aquele que crê. 율법 앞에서 죄인임을 깨닫는 사람은 결국 나를 구원할 분은 예수 그리스도밖에 없다는 걸 믿게 됩니다. Toda pessoa que percebe diante da lei o que a pessoa estava cometendo de errado, ela sente a necessidade de buscar a Cristo. 결국 율법이 죽은 사람을 살리는 것이죠. Então a lei faz com que aquela pessoa que estava morta possa viver novamente. 먼저는 죄를 깨닫고 Primeiramente faz com que tenha uma percepção do seu 내 힘으로 pecado. 구원받을 수 없다는 것을 알게 되고 E faz perceber que ela não consegue com suas próprias forças receber a salvação. 율법 때문에 예수 그리스도의 십자가를 만납니다. E através da lei, ela encontra a cruz de Jesus Cristo. 율법을 그러나 하나님의 말씀, 율법을 알면 알수록 Quanto mais conhecemos então a lei, 사람들은 그것을 악용하려고 합니다. as pessoas querem mal utilizá-las. 어떻게 하면 율법을 더 안 지키고 구원받을까? Então como é que eu posso então descumprir a lei e mesmo assim receber a salvação? 어떤 사람들은 내가 알고 있는 율법으로 저 사람을 어떻게 정죄할까? Então as outras pessoas dizem, como é que eu posso condenar aquela pessoa de acordo com as leis que eu conheço? 나는 율법을 지키니까 의로운데 저 사람은 얼마나 악한가? E como eu sou justo e como aquela pessoa é injusta diante da lei e pecadora? 그렇게 정죄함으로 저 사람보다 내가 낫다고 착각하게 만듭니다. E faz com que nós fiquemos enganados conosco mesmos diante dessa situação, achando que o outro é menos justo do que você. 오늘 본문에 나온 서기관들과 바리새인들이 똑같았어요. Diante da palavra de Deus, os fariseus, os mestres da lei estavam na mesma situação. 예수님은 이것이 틀렸다라고 이야기하고 계신 것입니다. Jesus estava mostrando isso que vocês estão fazendo é errado. 율법은 사람을 살리라고 주신 A 것이지 lei serve para salvar pessoas, 정죄로 죽이라고 주신 것이 não é para 아닙니다. matá-las através da condenação. 제가 미국에 있었을 때 Quando eu estava nos Estados Unidos, 잠깐 공부할 일이 좀 있었는데 eu estava estudando por lá por um tempo. 한국 남자들이 미국 들어가는 것이 굉장히 어려웠어요. Eu vi que era muito difícil o homem coreano ter acesso à entrada nos Estados Unidos. 왜냐하면 불법 체류자들이 많았기 Porque 때문입니다. havia muitos imigrantes ilegais. 그 중에 상당수가
아쉽게도 목사님들입니다. E a maior parte desses imigrantes ilegais eram pastores de igrejas. 아이러니하게도 제가 목사라는 이유로 미국에 들어가는 것이 어려웠어요. Ironicamente, o fato de eu ser pastor dificultou a minha entrada nos Estados Unidos. 불법을 저지르고 거기 남아있는 사람들이 꽤 있는 거예요. Haviam pessoas que transgrediram a lei e haviam muitas pessoas que haviam praticado isso. 제가 들어가서 어느 한 가정을 만났는데 E consegui entrar no país e encontrei uma família ali. 미국 영주권을 기다리고 있었어요. Eles estavam esperando o green card. 그런데 이 영주권을 받기 위해서 뭔가 시험을 봐야 되는데 Mas eles tinham que fazer uma prova antes de receber o green card. 시험만 보는 게 아니라 집으로 찾아와서 사람들이 검사를 합니다. Não somente eles tinham que fazer uma prova, mas eles visitariam a casa dessa família para ver as coisas que estavam acontecendo ali. 한국 할머니 한 분이 계셨는데 Havia uma vovó, uma senhora de idade coreana. 이분이 몸이 많이 아프다고 하면은 영주권이 더 쉽게 나온다는 거예요. Ela dizia assim que se falar que ela estava adoecendo cada vez mais, o green card seria mais fácil de se receber. 제가 너무나 존경하고 사랑하는 우리 담임 목사님이 미국에 있는 담임 O 목사님이 pastor então que na época eu servia naquela igreja, 이 할머니한테 아픈 척을 안 하고 거짓말로 조언을 합니다. disse o pastor assim: "Oh, irmã, então finge que você está enferma, que vai ser mais fácil você receber o green card." 제 안에 시험이 들어왔어요. Aí eu fiquei em provação naquele momento. 어떻게 목사님이 저럴 수가 Eu fiquei, 있을까? como o pastor pode aconselhar assim? 거짓말로 어떻게 영주권을 받으려고 할 수 Por que ele 있을까? está mandando a irmã mentir para receber um green card? 수개월이 지난 다음에 제가 나중에 깨닫게 된 게 있습니다. Após passados meses, eu tive uma percepção. 어떤 분들에게는 이 영주권이 죽고 사는 문제더라고요. Para algumas pessoas, ter ou não ter o green card é caso de vida ou morte. 그냥 무조건 정죄할 수만 없는 정말 삶이 걸린 문제였습니다. Era uma situação que não é apenas condenável, mas sim a pessoa precisava viver ali. 제가 그때 많은 회개를 했습니다. Eu fiquei muito arrependido diante daquela situação. 이러한 일은 예수님 시대뿐 아니라 지금도 참 많이 일어납니다. Não somente esses fatos se dão na época de Jesus Cristo, mas nos dias de hoje acontece muito à nossa volta. 우리 교회를 한번 예를 들어볼까요? Eu vou dar o exemplo da nossa igreja. 저희 교회도 직분자들끼리 회의하는 시간이 많이 있어요. Nós temos um momento em que os líderes de igreja se encontram para ter uma reunião. 거기 보면은 많은 사람들이 옳은 소리, 정의로운 얘기를 많이 합니다. E ali naquela reunião a gente observa que muitas pessoas falam palavras corretas, justas, com justiça. 근데 정말 신기한 것은 그렇게 좋은 소리를 많이 하면 많이 할수록 교회가 냉랭해지더라는 거예요. Mas eu senti que quanto mais, é incrível que quanto mais a gente fala sobre a justiça e sobre ser justo, a igreja cada vez mais vai se esfriando. 분명히 다 맞는 얘기들인데 Eram palavras com certeza corretas naquele momento. 율법적으로 틀린 얘기가 하나도 없는데 Não havia nada das palavras estarem transgredindo a lei. 그런 시간이 다 지나고 나면 사람들이 다 상처를 받습니다. Mas passado aquele momento de reunião, todos saíam dali feridos em seu coração. 여러분 우리 가정 안에서 일어나는 부부 싸움도 마찬가지입니다. Também da mesma maneira quando nós temos o nosso relacionamento familiar, eu digo mesmo entre marido e mulher. 부부끼리 서로 옳은 얘기를 합니다. Entre marido e mulher a gente fala palavras certas, corretas, justas. 들어보면 틀린 말이 하나도 없어요. Quando a gente ouve a pessoa dizer, a sua esposa, seu marido dizer, não há nada errado. 근데 왜 그렇게 기분이 나쁠까요? Mas por que você fica tão ferido? 다 맞는 얘기만 하는데 상처를 받아요. Falou palavras certíssimas para você, mas você fica ferido no teu coração. 사람들마다 다 내 생각이 옳다라고 생각합니다. Porque todas as pessoas, elas têm o pensamento, o meu pensamento é o correto. 옳기 때문에 그렇게 주장하는 겁니다. E pelo fato de achar que aquilo é o certo, ela começa a colocar diante de todas as pessoas que devem segui-los. 내 생각이 정의라고 생각합니다. Pensa, o meu pensamento é a justiça. 그래서 가정과 교회와 사회가 시끄러워지는 것입니다. E devido a essas situações, vemos a família, a sociedade, o país é um caos. 틀린 말을 하기 때문에 시끄러워진 게 아니더라고요. Não é o caos trazido por palavras que são errôneas, 오히려 맞는 말을 많이 하는데 시끄러워지더라니까요. mas o caos trazido através de palavras certas e justas. 성경은 율법과 정의가 중요하다고 물론 얘기합니다. Se a Bíblia nos diz que a lei e a justiça é muito importante, 하지만 그것보다 더 중요한 게 있다라고 오늘 이야기하고 계신 거예요. mas nos 예수님은. mostra que há algo que é mais importante do que isso. 이 정의를 사랑이 아닌 정죄로 사용하지 말라는 것입니다. Diz, não utilize a sua justiça através da condenação, é o que a palavra diz hoje. 이것에 대해 대표적인 사람이 다윗이에요. Nós temos então um representante para uma situação semelhante a essa, que é o Davi. 다윗이라고 하는 사람은 그 당시에 사울이라고 하는 왕이
죽이려고 쫓아다녔어요. Nós sabemos que Davi era perseguido por Saul e Saul desejava matar Davi. 아무런 죄도 없었는데 Ele não havia feito nada de errado. 단순히 다윗이 자기의 왕권을 뺏으려고 한다는 것입니다. Só pelo fato de simplesmente Saul achar que ele poderia perder o teu reinado, ele estava querendo matar Saul. 누가 정의입니까? Quem está na justiça aqui? 다윗입니까? 사울입니까? É Saul ou Davi? 사울은 자기가 정의라고 생각했겠지만 이건 누가 봐도 다윗이 옳은 것이에요. Saul talvez achasse que ele estava sendo justo, mas quem estava sendo correto ali era Davi. 그러면 정의를 세우기 위하여 다윗이 사울을 죽여도 돼요. Então podemos, de acordo com a justiça daquela situação, Davi podia matar Davi, Saul. 심지어 하나님이 그 기회를 2번이나 주셨어요. E simplesmente Deus havia dado 2 oportunidades para que Davi fizesse isso. 다윗이 사울을 죽인다고 해서 뭐라 할 사람이 아무도 없습니다. Não haveria ninguém que fosse reclamar pelo fato de Davi ter matado Saul, 그것은 정의이기 때문이에요. porque isso seria justo. 그런데 다윗은 그렇게 살지 않습니다. Mas Davi não viveu dessa maneira. 정의가 아니기 때문이 아니라 그것을 하나님이 기뻐하시지 않는 걸 알았기 때문이에요. Não pelo fato de não ser justiça, mas sim pelo fato de saber que aquilo não alegrava a seu Deus. 다윗은 사울을 하나님의 뜻대로 살려주기로 합니다. E assim Davi decide dar vida a Saul. 성경은 정의를 얘기하기 전에 그러므로 질서를 얘기합니다. Antes da Bíblia de falar sobre a justiça, ela fala sobre uma ordem, de ordem. 질서가 뭘까요? O que é ordem? 하나님이 어떤 사람을 그 자리에 하나님의 능력으로 세우신 게 질서입니다. A ordem é, Deus colocou aquela pessoa, ungiu aquela pessoa para estar naquela posição. 정의보다도 하나님은 이 질서를 너무나 귀하게 생각하신다는 것이죠. Mais do que a justiça, Deus dá mais importância a essa posição, a essa ordem que Deus havia colocado. 그래서 성경에 이런 구절이 있어요. E por isso a Bíblia nos diz. 피차 사랑의 비대에는 아무에게든지 아무 빚도 지지 말라. 남을 사랑하는 자는 율법을 다 이루었느니라. Aquele que ama teu próximo, ela já conseguiu fazer, cumprir toda a lei, diz o texto da palavra. 그러므로 사랑은 율법의 완성이니라. E por isso o amor a perfeição, aplica a perfeição através da lei. 우리 아가비와 성도님들은 정의를 세우되 사랑으로 세워나갈 수 있기를 간절히 축원합니다. Espero que os irmãos da Igreja Água Viva façam a justiça, mas façam a justiça através do amor do Senhor. 그렇다면은 사랑이 뭔지 오늘 예수님을 통해서 짧게 3가지만 배워보도록 Então 하겠습니다. veremos rapidamente em 3 aspectos o que é o amor. 예수님처럼 사랑하는 것입니다. Então devemos amar como Cristo amou. 첫 번째 사랑은 2번째 기회를 주는 것입니다. Primeiro ponto, o amar é você dar uma segunda chance para a pessoa. 예수님의 제자였던 베드로는 예수님을 배신하고 떠났습니다. O Pedro, que era discípulo do Senhor Jesus, ele negou a Cristo e foi embora. 심지어 3번이나 부인을 했어요. Ele negou por 3 oportunidades. 이것은 그냥 자기의 온 인격을 걸어 다 완전히 부인한 것입니다. Ele negou por totalmente tudo aquilo que estava acontecendo consigo. 예수님이 십자가에서 돌아가시고 끝날 줄 알았는데 Ele pensou que Jesus seria crucificado e ali se daria o fim de todas as coisas. 예수님이 부활하셨어요. Mas Jesus Cristo havia ressurreto. 굉장히 민망해진 것입니다. Ele ficou, por exemplo, constrangido. 그리고 자기가 배신했던 사람이 지금 내 앞에 있습니다. E aquela pessoa que ele havia traído estava diante dele. 그리고 물어봐요. E assim, 너 정말 나를 사랑하니? Pedro, você me ama realmente? 베드로가 사랑한다고 말하기가 너무 민망한 것입니다. E ele ficou constrangido a ponto de não conseguir falar, Senhor, te amo. 아마 예수님을 똑바로 쳐다보지도 못했을 거예요. Acredito que ele não conseguia nem olhar nos olhos de Jesus. 아마 땅을 쳐다보면 이렇게 얘기했을 것 같아요. Eu acredito que ele olhou para o chão e disse o seguinte: 주님이 알고 계십니다. o Senhor sabe que eu amo. 예수님은 아무 말도 안 하시고 베드로에게 내 양을 먹이라 이렇게 E 얘기하셨어요. simplesmente Jesus não fala outras palavras, diz simplesmente: apacenta os meus cordeiros. 그동안에 나와 함께 다니면서 했던 사역을 계속 하라는 것이죠. Então Jesus está falando: continue o ministério que você fez enquanto esteve comigo. 베드로에게 2번째 기회를 주신 Está 것입니다. dando uma segunda oportunidade a Pedro. 이 기회를 받은 베드로는 E Pedro, que recebeu dessa nova chance, 정말 예수님의 진정한 제자가 됩니다. ele se torna um discípulo verdadeiro do Senhor. 예수님이 십자가에서 돌아가신 그 모습 그대로 베드로도 똑같이 죽게 되는 Da 거예요. mesma maneira, ele se torna um mártir, da mesma maneira como Jesus Cristo foi crucificado. 만약에 예수님의 2번째 기회가 없었다면 Mas se não houvesse uma segunda oportunidade que Jesus Cristo tivesse dado a ele, 베드로와 같은 위대한 제자는 나오지 않았을 것입니다. não teríamos grandes discípulos como tivemos chamado Pedro. 자, 사랑은 2번째는요.
E em segundo lugar, sobre o amor. 사랑은 팩트 뒤에 숨겨진 스토리를 볼 줄 아는 것입니다. Amar é observar amar é ver a história escondida por trás dos fatos. 오늘 본문하고 거의 똑같은 얘기가 누가복음 13장에도 나옵니다. Em Lucas capítulo 13 temos uma situação semelhante que cita algo parecido. 18년 동안 허리가 꼬부라져서 피지 못하는 여자가 등장을 해요. Uma mulher que estava com essas costas que não conseguia mais voltar ao normal. 율법주의자들은 그 여자를 고쳐서는 안 된다라고 이야기합니다. Os homens da lei, os mestres da lei diziam, não podemos curar essa mulher, 안식일을 고치는 것은 범법행위이기 때문입니다. porque está descumprindo o dia do sábado. 그런데 13장 15절에 보니까 Mas o versículo 15 do capítulo 13 de Lucas diz, 주께서 대답하여 이르시되 외식하는 자들아 너희가 각각 안식일에 자기 소나 나귀를 외양간에 풀어내고 이끌고 물을 먹이지 아니하느냐. e disse-lhe, porém o Senhor hipócritas, cada um de vós não desprende a manjedoura no sábado, o seu boi ou o seu jumento para levá-los a beber? 그러면 18년 동안 사탄에게 매인 이 아브라함의 딸을 안식일에서 풀어주는 게 합당하지 아니하냐? E assim, continuando o versículo diz, não é lícito fazer isso de curá-la, livrar desse cativeiro em dia de sábado, essa filha de Abraão, a quem Satanás trazia, presa há 18 anos. 이 말을 들은 많은 사람들이 17절에 부끄러워했다 그랬어요. Então no versículo 17 a seguir que ouve-se que muitas pessoas estavam constrangidas, envergonhadas diante daquela situação. 율법주의자들에게는 율법을 지키는가 어기느냐가 중요했는지 모르겠지만 Talvez para os que cumprem a lei, o importante para eles era observar se haveria de cumprir ou descumprir a lei. 예수님은 팩트 뒤에 숨겨진 이 여자가 18년 동안 얼마나 힘들었는지 그 스토리를 보고 계신 Mas 거예요. Jesus Cristo estava olhando a história escondida por trás dos fatos dessa mulher. 어느 날 저희 교회 한 장로님이 저를 찾아왔습니다. Um dia o presbítero da minha igreja veio à minha procura. 자기 손녀가 하나 있는데 Ele dizia, tenho uma netinha. 세례 증서 하나만 만들어 달라는 거예요. Dizia, faz papel que ela foi batizada, 제가 presbítero. 고민하다가 만들어 줬습니다. Eu fiquei preocupado, fiquei repensando e fiz. 그걸 알게 된 어떤 성도님 한 분이 저를 찾아오셨어요. E uma das membros acabou descobrindo que havia feito o papel de batismo, sendo que ela não havia sido batizada por mim. 목사님 목회하신 지 얼마나 또 벌써부터 이러시면 안 됩니다. E disse, pastor, quanto tempo você está no ministério e já está fazendo essas coisas? 그거는 범죄입니다. Você está transgredindo a lei. 팩트만 보면 맞는 얘기예요. Se a gente só observar o fato, sim, isso está certo. 그래서 제가 팩트 뒤에 숨겨진 스토리를 얘기해 Mas eu 줬습니다. contei a história por trás dos fatos. 이 손녀가 유아 세례 받을 시기가 지나가지고 못 받았어요. Ela não conseguia, não havia recebido o batismo, pois havia perdido o tempo para o batismo infantil. 학교 갈 나이가 됐는데 이슬람 학교나 크리스찬 학교 둘 중에 하나를 갈 수 있어요. Ela teria que escolher, naquela época, uma escola que ela queria frequentar entre uma escola muçulmana ou uma escola cristã. 이 아이는 영국에 살고 있습니다. Ela estava morando em Londres. 그런데 유아 세례 증서가 없으면 이 아이는 이슬람 학교를 갈 수밖에 없어요. E se ela não tivesse essa comprovação de que recebeu o batismo, ela teria que frequentar uma escola muçulmana. 여러분들이 목회자라면 어떻게 하실까요? Se você fosse pastor, o que é que você faria numa situação como essa? 저는 유아 세례를 거짓말로 만들어 줬어요. Eu fiz o papel e comprovei dizendo que ela havia recebido o batismo. 이 아이에게 크리스찬 학교를 가게 하는 것이 너무나 중요했기 Porque 때문입니다. para mim era muito importante fazer com que ela frequentasse uma escola cristã. 팩트만 보면 틀렸지만 Se a gente observar apenas os fatos, está errado. 뒤에 숨겨진 스토리까지 알게 되면 우리는 다시 생각하게 됩니다. Mas quando nós conhecemos a história por trás desses fatos, a gente pensa de uma maneira diferente. 사랑이 무엇입니까? O que é o amor, irmãos? 사랑은 팩트를 보는 게 아니에요. O amor não é olhar para os fatos. 팩트 뒤에 숨겨진 스토리까지 보셔야 O 돼요. amor é olhar a história por trás desses fatos. 8년 동안 꼬부라졌던 이 여자가 얼마나 아팠을까? Imagine a dor dessa mulher que estava por 18 anos com as suas costas doendo. 그것까지 볼 수 있는 것이 사랑입니다. Mas poder enxergar até esses fatos, isso é o amor. 사진 하나 볼까요? Vamos ver uma foto? 여러분 이게 뭔지 아세요? Sabe o que é isso, irmãos? 이거는 그냥 누가 낙서한 것입니다. É um rabisco de uma pessoa. 어느 날 제가 청소를 하다가 쓰레기가 보여서 버리려고 쓰레기통에 넣었어요. Estava na minha casa, arrumando a casa, e quando vi isso aqui, eu coloquei no lixo. 팩트만 보면 이건 누가 봐도 쓰레기입니다. Quando, se você for olhar os fatos, isso aqui é um lixo. É lixo. 버리려고 보니까
이게 우리 아들이 저한테 처음으로 보낸 크리스마스 카드였어요. Quando eu estava para colocar no lixo, eu vi que este havia sido o primeiro cartão de Natal que meu filho havia dado a mim. 우리 아들은 이제 1살인데 Meu filho tem 1 ano de idade agora. 1살짜리가 이게 뭔지 모르고 부모님한테 카드를 낙서를 해서 보낸 거예요. Então uma criança de 1 ano de idade, ela rabiscou e deu para mim. 여러분 팩트만 보면 쓰레기입니다. Se você olhar apenas os fatos, isso é lixo. 하지만 이 안에 메시지가 들어가니까 Mas quando entra uma mensagem dentro desse fato, 쓰레기가 한순간에 보석이 되었어요. aquilo que era lixo para os olhos, agora se tornou tesouro para 지금 이것은 제가 잘 펴가지고 잘 보관해 놓고 있어요. Isso eu guardei muito bem na minha casa. 저에겐 너무나 귀한 편지이기 때문입니다. Porque é uma carta muito importante, um cartão muito importante que recebi do meu filho. 여러분 사랑이 무엇입니까? Então, sabe o que é o amor, irmão? 사랑은 팩트만 보는 게 아니에요. O amor não é olhar para os fatos, 팩트 뒤에 숨겨진 스토리를 볼 줄 아세요? e sim olhar para a história por trás desses fatos. 마지막 세 번째, E por último, irmãos, 사랑은 끝까지 하는 것입니다. amar é amar até o fim. 한국 속담에 가다가 말면 안 가지만 못하다라는 말이 있어요. Diz o provérbio coreano: se você vai e para, é pior do que você não ter ido. 요한복음 13장 1절에도 Em João capítulo 13, versículo 이런 1, 구절이 있습니다. o versículo diz assim: 6월절 전에 예수께서 자기가 세상을 떠나 아버지께로 돌아가실 때가 이런 줄 아시고 세상에 있는 자기 사람들을 사랑하실 때 끝까지 사랑하셨다. Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegado a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. 사랑은 자기가 사랑하고 싶을 때만 사랑하는 게 사랑이 O 아닙니다. amar não é amar quando eu estou querendo amar. 고린도전서 13장에 사랑에 대한 얘기가 잘 나와 있는데 1 Coríntios capítulo 13 fala sobre este amor. 사랑은 오래 참고로 시작해서 Diz o amor tudo suporta, 사랑은 견디는 이라로 끝나요. e tudo suporta e aguenta. 사도 바울이 생각하는 사랑은 오래 참는 것과 견디는 것 같은 말이거든요. Sim, é semelhante, suportar e aguentar é o que Paulo fala sobre o amor. 사랑은 계산하는 게 아닙니다. O amor não é calcular as coisas. 예수님이 만약에 계산에 밝으신 분이었다면 Imagine que Jesus fosse um bom calculista. 육신을 입고 이 땅에 오실 필요가 없어요. Ele não haveria necessidade de vir no corpo humano a este mundo. 하늘에 있는 게 더 편하기 때문입니다. É muito mais fácil e cômodo estar no reino do Senhor. 왜 하나님이 인간이 되셨습니까? Mas por que um Deus se tornou humano? 사랑하기 때문이에요. Por amor. 그리고 이 사랑을 끝까지 지속하신 거예요. Porque Ele vai cumprir este amor até o final. 지금도 이 사랑이 우리 가운데 있는 줄 믿습니다. Eu tenho certeza que ainda este amor está conosco. 하나님 여러분들 끝까지 사랑하시는 거예요. Deus te ama até o final. 우리는 예수 그리스도의 제자들이라고 합니다. Nós somos chamados de discípulos do Senhor. 예수님을 닮은 사람들이죠. Somos a semelhança de Cristo. 어떻게 사랑하는 겁니까? Como então devemos amar? 따라합시다. 끝까지 사랑하는 Fale 것이다. comigo. Vamos amar até o fim. 다시 한번 끝까지 사랑하는 것이다. Amar até o fim. 우리 아가비와 성도님들은 끝까지 사랑할 수 있기를 간절히 축원합니다. Eu desejo de todo o meu coração que os irmãos da igreja Água Viva amem até o final. 이 교회도 끝까지 사랑할 수 있게 되기를 간절히 축원합니다. Desejo que nossos irmãos também amem até o final a tua igreja. 어떤 어려움이 와도 여러분들이 가정도 끝까지 사랑할 수 있기를 Seja 간절히 qual for a 축원합니다. dificuldade, problema, continue até o final amando também a tua família. 마땅히 사랑해야 될 사람들을 끝까지 사랑할 수 있는 성도님들 되기를 간절히 축원합니다. Que todos aqui sejam membros capazes de amar a todas as pessoas até o final. 이렇게 끝까지 제자들을 사랑하시니까 예수님이 사랑하시니까 제자들이 닮습니다. Jesus Cristo, pelo fato de ter amado os seus filhos, seus discípulos até o final, fez com que os discípulos também pudessem se assemelhar a ele nesse aspecto. 우리 아가비과는 제자 훈련 잘하는 교회로 한국에 소문이 나 있어요. A igreja Água Viva é muito famosa na Coreia pelo fato de estar praticando o discipulado. 제자 훈련 잘 받으셔서 Faça bem o seu treinamento discipulado 예수님처럼 끝까지 사랑하는 교회 성도들 되기를 간절히 e sejam 축원합니다. membros que amam a igreja do Senhor até o fim. 부족하지만 저희 한국에 있는 제가 섬기는 교회에서 E na igreja que eu estou servindo lá na Coreia, 금요일마다 선교 기도회가 있어요. toda sexta-feira nós temos momentos de orações ligados a missões no mundo. 한 달에 한 번 둘째 주가 선교 주간입니다. Então, e a segundo domingo de cada mês nós temos um domingo para celebrar a missão mundial. 이날은 주일에 아예 선교 헌신 예배를 드립니다. Então nós entregamos um culto especial para a missão. 매주 금요일마다 그리고 한 달에
한 번 선교 헌신 예배 때마다 Então, em todas as sextas-feiras de orações e também em todos os cultos do segundo semana de cada mês, nesses cultos que nós fazemos, 우리 고영교 목사님과 아가비바 교회, 우리 이사무엘 목사님을 위해서 또 여러분들을 위해서 기도하고 있어요. estou sempre orando pelo pastor Co, pelo pastor Samuel e pela toda a comunidade da Igreja Água Viva. 얼굴을 한 번도 우리가 본 적이 없지만 Talvez nós nunca nos vimos pessoalmente. 우리 사무엘 목사님 통해서 들리는 기도 제목으로 저희도 같이 기도하고 E 있습니다. com os temas de orações que o pastor Samuel me passa, eu oro pela Igreja Água Viva. 예수님이 오실 때까지 Esperamos que até a vinda do Senhor, 이 사랑이 끝까지 가기를 간절히 축원합니다. esse amor continue até o fim. 기도하겠습니다. Oremos. 하나님 감사합니다. Deus, obrigado. 우리가 율법과 정의를 얘기하기 전에 Antes de dizermos sobre a lei e a justiça, 하나님의 사랑으로